Olá pessoal, tudo bem? Nos últimos dias a gente tem visto que o projeto eleitoral do PSD começa a amolecer naquela ideia de que teria candidato à presidência da República a qualquer custo, né? O presidente do PSD, Gilberto Kassab, disse isso várias vezes, inclusive em entrevista aqui no Tempo Brasília, falando sobre essa possibilidade, dizendo, olha, o PSD terá um candidato à presidência, isso é certo, não há chance nenhuma de não ter, né? A chance é zero. Agora a chance já não é zero. Ontem mesmo, o Gilberto Kassab disse que, olha, praticamente certo que teremos um candidato à presidência e que não é impossível que o PSD apoie, por exemplo, o Lula já no primeiro turno da eleição presidencial. Entre certo e praticamente certo, já há uma diferença aí colocada, né? E não é só nessas falas do Kassab que a gente vê mudanças na postura do PSD ao longo desses últimos dias e principalmente nas últimas semanas, né? Por exemplo, na questão dos palanques regionais, hoje parece que eles não estão tão mais fixos, tão arraigados e tão dependentes da possibilidade de um candidato à presidência da República, né? Até então, quando a gente viu o PSD discutindo as questões, o tempo inteiro se falava, não, olha, a gente tem um candidato presidencial, o palanque que nós daremos é para Rodrigo Pacheco, candidato à presidência. Como o Pacheco também não se moveu, parece que não topou a ideia de lançar a sua candidatura efetivamente, aos poucos os palanques regionais vão se desmobilizando ou vão se juntando, vão se formando palanques duplos na melhor das hipóteses, né? Caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, a gente já vê o Eduardo Paes, que conduz o processo de candidatura do PSD no estado, né? A chance de ser o Felipe Santa Cruz, um dos candidatos, numa aliança já com Rodrigo Neves do PDT e, na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, haveria um palanque duplo com o Ciro Gomes no Rio de Janeiro, caso o PSD viesse a ter um candidato à presidência da República, já que os partidos estarão juntos e pode ser que o PSD nem tenha candidato, que o candidato escolhido seja efetivamente o Rodrigo Neves do PDT. Em São Paulo, havia uma expectativa muito grande, né, para o palanque que seria gerado pelo Geraldo Alckmin com a afiliação dele ao PSD. Como o Alckmin acabou já fechando uma aliança com Lula, o PSD teve que procurar outro nome, né? Buscou ali um prefeito do interior que não tem a mesma visibilidade, a mesma força do Alckmin, então esse palanque já não é tão vistoso como era inicialmente lá em São Paulo. Há claramente uma grande dificuldade do PSD, diferentemente do que a gente via há 3 meses, por exemplo, né? Mesmo em Minas Gerais, o prefeito Alexandre Calil, em Belo Horizonte, tem um nome viável para a disputa do governo estadual, não é hoje o grande favorito, porque o governador é candidato à reeleição e lidera as pesquisas, e vem aos poucos falando cada vez mais abertamente sobre a possibilidade de uma aliança com o Lula, com o PT, né? Ele mesmo disse ontem que o PT não tem o Lula não precisa dele, mas ele pode precisar do Lula, né? Isso aí torna muito claro que já não há mais constrangimento de falar de aliança do PSD com outros partidos já no primeiro turno da disputa, o que mostra que esse projeto eleitoral de ter um candidato à presidência e ir para cima com esse candidato até o fim já não é tão viável. O que mostra a possibilidade do PSD não ter candidato nenhum à presidência, pode acontecer, e aí liberaria esses palanques todos para apoiar candidatos, principalmente o grupo do PSD no Norte e Nordeste, que Omar Aziz, Otto Alencar, que podem fechar com o PT e com o Lula já no primeiro turno e não teriam esse constrangimento de ter que ficar apoiando um candidato do PSD, mas com o interesse claramente de ter o apoio do Lula, e pode ser também que já até feche uma aliança no primeiro turno. Isso pode acontecer e saberemos isso a partir de abril. E por que não antes de abril? É preciso que a janela partidária se feche. A ideia, bem clara de bastidores aí do PSD é que, bom, até se houver um anúncio de apoio ao Lula, por exemplo, antes da janela partidária, isso fará com que muita gente deixe o PSD e enfraqueça muito a chapa do PSD, porque os grupos mais ligados à direita, que também compõem o PSD, não topariam ficar num partido que tem um apoio direto ao Lula. Se o PSD continuar dizendo que não tem candidato, ou que tem um candidato que não apoiará Lula, que tem outras opções, como por exemplo foi colocada agora a possibilidade do Eduardo Leite, esse grupo pode ficar, e aí depois que fechar a janela partidária não tem mais como mudar de partido. Por isso aposta-se que a partir de abril pode acontecer sim do presidente do PSD, Gilberto Kassab, topar uma aliança com o Lula já no primeiro turno, ou topar não ter candidato e deixar todo mundo livre para palanques regionais. Esse é o cenário que a gente vê hoje, mas como a gente pode ver, essas coisas mudam muito de um mês para o outro, a depender de como se mexem as figuras políticas dentro desse tabuleiro eleitoral. Um abraço para vocês e até mais.